essa tenha sido a minha busca todos os dias. Um lugar aos pés daquele que é digno de honra, de glória e de louvores. Um lugar aos pés daquele que é o único digno. Um lugar aos pés daquele que me redimiu, que me chamou, que fez na minha vida nova todas as coisas. Esse é o lugar em que eu anseio hoje estar no Senhor, nos seus pés. Um lugar de quebrantamento, um lugar de rendição, um lugar de humilhação, um lugar em que eu tiro tudo que tem em mim, que não foi gerado nele, e lanço fora. E é nesse lugar que nós precisamos estar. Os pés do Senhor é um lugar de adoração. E o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só que eu só posso viver a verdade se eu andar no Espírito e pelo Espírito. E eu só ando no Espírito e pelo Espírito se eu estiver nesse lugar, aos pés do Senhor, rendido, vazio de mim mesmo, vazio de todos os meus achismos, vazio de tudo que o orgulho construiu, de tudo que eu formei em mim pelo meu intelecto. É nesse lugar que nós precisamos estar. Você pode aplaudir ao Senhor? É esse o máximo que você tem para dar para Ele? Aleluia! Te adoro, Senhor, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Senhor. Aleluia, 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 Jesus, aleluia. Fique à vontade, você está na casa do Pai. Com experiência nessa Copa do Mundo, eu oro para que o Senhor não volte na Copa. Porque o que eu tenho visto, se o Senhor voltar em época de Copa, Ele vai achar muitos cultuando aos jogos de futebol em vez de vir aos cultos. E isso é lamentável, isso é triste. Isso mostra como nós ainda não nos rendemos completamente ao Senhor. Como nós ainda não buscamos esse lugar aos pés dEle. Não buscamos esse lugar de rendição ao qual nós nos despojamos de tudo que há em nós. De todas as nossas fortalezas construídas pelo nosso achismo, pelo nosso orgulho. De todas as fortalezas construídas em nós pela nossa alma, que buscam as coisas desse mundo. Eu fico impressionada quando eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas preferem uma reunião com um grupinho de amigos do que se reunir com irmãos para cultuar ao Senhor. Elas preferem se reunir para assistir um jogo de futebol do que se reunir para cultuar aquele que deu a vida por elas. E entre tantas outras coisas que nós temos visto nesses últimos dias, e que ficamos abismados e ficamos perplexos muitas vezes, e nos perguntamos ao Senhor: o que há, Senhor, o que está acontecendo? Porque parece que as pessoas têm olhos, mas não veem, e têm ouvidos, mas não ouvem.
Por que dia após dia nós temos mais e mais e mais da palavra de Deus, temos banquetes da palavra, palavra revelada tal como nunca antes, mas parece que muitos não geram nada nas pessoas. Vemos tantas pessoas patinando, andando em círculos, e estão há anos dentro das igrejas, ou melhor, das denominações, e dão círculos e não saem do lugar, não fluem ministerialmente, não prosperam em crescimento do conhecimento de Deus. Na verdade, eu acho que as pessoas ainda não sabem nem quem Deus é. Estão há anos dentro das igrejas, dentro das denominações. E eu parei e perguntei: Senhor, mas o que acontece? Por quê? Por que nós vemos pessoas entrando e saindo dos cultos e parece que nada muda? Parece que a vida continua a mesma, só deixaram de beber, fumar, falar palavrão, ir à balada. Coisa que qualquer pessoa que não tem o Espírito Santo, mas teve uma educação daquela forma, consegue fazer. Aí tem pessoas com feridas na alma, que culto após culto choram e se lamentam e se aconselham, e que não são curadas com tantas ministrações, com tanto da presença de Deus, com tanto da manifestação da sua glória. Mas por quê? Porque as suas emoções estão erguidas como fortalezas. Não prosperam espiritualmente, não vão para frente, não andam em círculos, não respondem, não dão uma resposta, não manifestam-se como filhos de Deus na terra, porque talvez nem tenham convicção disso. E há um gemido no meu coração e no coração do meu esposo sobre isso. E nós temos gemido e nós temos dito: meu Deus. E nós conversamos e dizemos: mas será que está em nós? Será que há algo conosco? Será que nós não vemos muitas pessoas fluindo, avançando, assim como nós vemos alguns avançando? E alguns de forma rápida, a dar um banho naqueles que estão há anos dentro da igreja. E o Senhor me levou a isso. Fortalezas da alma, fortalezas da mente, fortalezas do orgulho. Porque quando se sentam nessas cadeiras para ouvir a palavra sendo ministrada, ou quando se abrem a Bíblia, já estão com as suas fortalezas erigidas. A fortaleza do seu intelecto, porque de alguma forma ele aprendeu aquele evangelho egocêntrico, aquele evangelho que você não se entrega a Cristo, mas você recebe um Cristo que deu a sua vida em resgate de muitos e não veio para ser servido, mas para servir. É assim que nós vemos muitas pessoas hoje, esperando serem servidas por Deus, querendo as coisas das mãos de Deus, mas não querendo dar a vida ao Senhor. E essas fortalezas foram tão bem erguidas durante tantos anos que o evangelho foi pregado distorcido, para manterem as igrejas cheias de pessoas vazias, que quando elas sentam e elas ouvem o evangelho do reino que diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, que para seguir a Cristo precisa sim abrir mão da sua vida em prol do outro. Não, o que é isso? Não foi esse o evangelho que eu ouvi há 20 anos. Eu estou na igreja há 20 anos, não é isso que eu ouvi até hoje. Como assim a vida abundante?
E a vida abundante que está escrito lá, e o melhor dessa terra. A minha alma, ela vai ver o melhor dessa terra, com carros, casas, mansões, viagens, desfrutar de uma vida social badalada. Mas os olhos do Senhor não. Aos olhos celestiais, o melhor dessa terra foram aqueles que foram feitos do barro, ao qual o Senhor soprou um sopro de vida em suas narinas. Que somos nós, somos eu e você, os quais não tinham preço, por isso Cristo pagou com o seu sangue, que não tem valor. Mas nós, com as nossas fortalezas erguidas, não. Valorizamos mais as coisas do mundo, as coisas dessa terra. Nos colocamos em uma posição de reis e sacerdotes. Não em Cristo, nós somos feitos reis e sacerdotes. Por isso nós temos que ser servidos. Porque afinal Cristo veio não para ser servido, mas para servir, então que Cristo me sirva. Filipenses 2. Nemasto yande casto remanava labasto yandanai. Yerebasto yande casto remasso yandanaste yande casto yandanai. Filipenses 2, do 5 ao 8, diz assim: que a atitude de vocês para com os outros seja governada pela união com Cristo Jesus. Que apesar de ele viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou-se a si mesmo ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são. E quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, como um criminoso. Jesus Cristo, sendo Deus, tendo uma posição mais elevada do que qualquer posição da terra. Jesus Cristo sendo Deus, tendo a mesma vida que Deus, não se importou ser igual a Deus. Ele se humilhou, se fez escravo por mim e por você, se fez maldito e morreu condenado em uma cruz, pelo meu e pelo teu pecado, pela minha e pela tua sujeira. Ele foi obediente, perseguindo o alvo da sua missão. Mas os olhos de Cristo não estavam na cruz, apesar dele ter que passar por lá. Os olhos de Cristo estavam na salvação do mundo, na multidão de filhos e filhas que estariam com o Pai no lugar que o Pai escolheu. Os olhos dele estavam fitos lá porque ele não tinha uma visão da terra. Ele não tinha uma visão construída pelo intelecto humano ou por uma mente orgulhosa, ou por emoções que foram tão frustradas durante a vida que não conseguem se render e acham mesmo que o Senhor tem que lhes servir. Sim, e Ele nos serviu com excelência. Ele nos serviu da melhor forma do que já se viu nessa terra. Não só entregando a sua vida na cruz, mas deixando-nos o exemplo de vida. O exemplo ao qual os filhos de Deus deveriam seguir. Na verdade, Jesus foi um balizador. Ele não viveu daquela forma para dizer, vocês têm que viver dessa forma. Ele viveu daquela forma para mostrar como aquele que verdadeiramente recebe o Espírito Santo de Deus em seu espírito. E essa palavra como água viva que lava toda a fortaleza da alma,
toda fortaleza da mente. E ele disse: esses me seguirão, e esses andarão tal qual eu andei. E eu te pergunto, se você olhar para a tua vida hoje, não de forma condenatória, não de forma a te colocar um jugo ou um peso, ao contrário, mas se você olhar para a tua vida hoje, para que as fortalezas sejam derribadas, você consegue ver Cristo em você? Você consegue ver Cristo nas tuas atitudes? Aos olhos humanos, Cristo acabou maldito numa cruz, como um criminoso. Mas aos olhos do Pai, do 9 em diante, diz assim: portanto Deus o elevou ao lugar mais alto e lhe deu o nome acima de todo nome, para que em honra ao nome dado a Jesus, todo joelho se dobre, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aos olhos humanos, a uma mente da terra, Jesus Cristo acabou como um maldito e um criminoso. Mas aos olhos de Deus, Ele está acima de todo o nome. Ele está no lugar mais alto que se pode estar. E se nós olharmos hoje para o Evangelho do Reino sendo pregado, e culto após culto ouvirmos, você precisa abrir mão da sua vida. Você precisa abrir mão da sua vida para que outros tenham vida através de você. Você precisa se render, você precisa se entregar ao Senhor. Para a tua alma isso vai parecer algo pesado, algo difícil, algo cruel. Agora, se você olhar com olhos espirituais, há um lugar no Senhor que me espera. Há um lugar pertinho do meu Pai que me espera, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em mente humana aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Nós precisamos entender o Evangelho. Nós precisamos entender o que é verdadeiramente o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não são letras. O Evangelho de Cristo não é simplesmente coisas escritas em um livro. O Evangelho de Cristo é a vida de Cristo. E quando nós dizemos que nós vivemos o Evangelho, nós estamos dizendo: eu vivo a vida de Cristo. Eu vivo tal qual Cristo viveu. Por isso que eu digo, que eu não digo mais que eu sou evangélica. Porque muitos têm dito por aí que são evangélicos. E têm envergonhado aqueles que deveriam ser os filhos de Deus. Quantas igrejas que se dizem evangélicas servem ao dinheiro hoje? Quantas igrejas que se dizem evangélicas se entregaram ao evangelho das riquezas, que não é o evangelho de Cristo? Por muito tempo se pregou isso, formando fortalezas na mente de muitos. Fortalezas da religião, fortalezas do ego. E o que nós vamos fazer com isso? O que você vai fazer hoje diante dessas coisas? Vai dizer: um culto por mês está bom para mim.
porque eu nem consegui ainda dar resposta para aquilo que eu ouvi naquele culto. Quantas pessoas eu tenho ouvido dizendo: não, eu não vou nesse seminário porque eu nem consegui dar resposta ainda para a pregação de domingo. Não, eu não vou ouvir mais ministrações porque eu ainda nem consegui dar resposta para a pregação do mês passado. Sabe por quê? Sabe por que nós não conseguimos dar resposta ao Evangelho do Reino? Porque a nossa alma jamais conseguirá viver para o Evangelho do Reino. E se isso não frutificou e não penetrou no nosso espírito, nós não daremos resposta. Porque quem dá a resposta a essa palavra, que é totalmente espiritual, é o meu espírito. Enquanto as fortalezas impedirem que essa palavra, que é viva, penetre no meu espírito, todas essas coisas parecerão para mim duras demais. O Evangelho do Reino parecerá para mim longe demais. Todas as vezes que eu sentar aqui e disser: não é bem assim. Todas as vezes que eu sentar aqui e dizer: não, abrir mão da minha vida não é bem desse jeito. Não, o que eu aprendi não é bem assim. As fortalezas impedirão que essa palavra viva e eficaz penetre no teu espírito e você frutifique. Porque ela será vivificada no teu espírito e gerará novidade de vida. Isso não vai precisar ser imposto para você. Nós vamos viver isso. Como um rio de água viva a jorrar no nosso ventre. Nós viveremos a vida abundante de Cristo, da forma de Cristo, como um rio de águas vivas a jorrar do nosso ventre. Sem que ninguém precise nos impor nada. Que nem o Nilson sempre diz, o louvor aqui é o retrato da tua semana. A maneira que você adora aqui dentro é o retrato da tua semana. Que você não pegou essa palavra em nenhum momento. Que você não entrou no teu quarto e não fechou a tua porta e não ficou com ele 5 minutos sequer no teu secreto. Isso por quê? Porque as fortalezas da alma têm impedido de nós vivermos em espírito e em verdade. Mas nós vemos hoje muita gente procurando, sim, estudar a palavra. Vemos muitos falsos mestres se levantando, estudando a história junto com a Bíblia e trazendo à igreja como se fossem revelações. Revelações no espírito que na verdade não são revelações na alma. Porque ele buscou na história e ele juntou com a Bíblia. E para ele aquilo é a título de informação, não passa de informação. E com isso ele se exalta, e com isso hoje ele é conhecido como o cara da revelação. Uma revelação mentirosa, enganadora, a ponto de manipular a palavra e levar muitos à corrupção. Por isso que nós temos que ter cuidado de não buscarmos a palavra de Deus por puro ego de querer conhecimento, de mostrar para as pessoas que nós temos revelações. Sabe, o Evangelho de Cristo é simples. Sabe o que nós temos que viver? É simples. O Evangelho vivo. O verbo que se fez carne, a vida de Cristo. Eu não preciso buscar base no Velho Testamento para o que está escrito no Novo. Eu creio e ponto final. O judeu precisa para crer buscar base no Velho para crer no Novo. Nós não, nós somos enxertados na videira.
O meu princípio é Cristo. Porque eu fui enxertada na videira. Mas a boa notícia é que a estéril terá mais filhos que a casada. Aquela que não tinha marido, que foi enxertada na videira, terá mais filhos que a casada. Segundo Timóteo 12, diz assim: dessa forma, meus queridos amigos, como vocês sempre obedeceram quando eu estava presente, é mais importante que obedeçam agora enquanto eu estou distante. Continuem desenvolvendo sua libertação com temor e tremor, porque Deus é quem lhes concede a disposição e a realização do que lhe agrada. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que sejam filhos de Deus, inculpáveis e puros, sem defeito, em meio a uma geração corrompida e perversa, na qual vocês devem brilhar como estrelas no céu, à medida que se apegam à palavra da vida. O que é essa libertação que Paulo está falando aqui? Continuem desenvolvendo a sua libertação com temor e tremor. Pessoas que já estavam andando em um caminho de obediência. Ele diz: continuem desenvolvendo a sua libertação com temor e tremor. Paulo está dizendo: libertem-se das fortalezas do intelecto. Libertem-se das fortalezas que foram construídas nas suas mentes como lei. Libertem-se do legalismo. Libertem-se de obedecer na imposição da lei. Em temor e tremor. Porque Deus é quem lhes concede a disposição e a realização do que lhe agrada. Ou seja, o querer e o efetuar. Paulo está dizendo: vocês precisam se libertar das fortalezas para que Deus possa lhes conceder a disposição de realizar o que lhe agrada. Para que vocês façam aí tudo sem queixas, sem discussões, para que sejam filhos de Deus inculpáveis e puros, sem defeito em uma geração perversa, corrompida, na qual vocês devem brilhar como as estrelas no céu, à medida que se apegam à palavra da vida. Eu pergunto a você: aonde estão as candeias? Aonde estão as candeias que deveriam iluminar as trevas? Aonde? Se nós, como filhos de Deus, tendo corações puros, deveríamos brilhar à medida que nos apegamos à palavra da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. À medida que nos apegamos à palavra viva, Cristo, a vida de Cristo, nós brilharemos sim como as estrelas no céu. E é esse o anseio do Senhor, mas para isso precisamos desenvolver a nossa libertação. Para que não vivamos mais debaixo de um legalismo, por falta do conhecimento da plenitude do Senhor. Por falta do Senhor ser pleno em nós verdadeiramente. Eu uso muito essa palavra quando eu prego. Automático. Quando eu vejo, eu falei verdadeiramente, verdadeiramente, verdadeiramente. Porque nós precisamos sim, verdadeiramente. Chega de um evangelho falso, distorcido. Um evangelho sombreado. O Senhor está acendendo a luz para nós, para que nós vejamos de forma clara qual foi sempre o desejo, o ideal do seu coração.
E até quando nós ficaremos inertes? Até quando nós não derribaremos essas fortalezas malditas que foram levantadas pelo nosso orgulho, pelas nossas emoções, pela nossa altivez, pelo nosso intelecto? Se o Evangelho até há pouco tempo foi pregado para a nossa alma, ele foi pregado sim para o nosso intelecto. E há fortalezas construídas sim a respeito disso. E Paulo no capítulo 3 fala disso. Ele fala das fortalezas que ele tinha. No capítulo 3 fala assim: para concluir, meus irmãos, alegrem-se em união ao Senhor. Não me é difícil repetir o que já lhes escrevi antes. E para vocês será uma garantia. Cuidado com os cães, esses praticantes do mal, os mutilados, ou os maus obreiros. Porque nós somos os circuncisos, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, e que fazemos de Jesus Cristo nossa confiança. Não confiamos em qualificações humanas, ainda que eu as tenha, com certeza. Razões por minha certeza nessas coisas. Se alguém mais pensa ter motivos para confiar em qualificações humanas, meus motivos são ainda maiores. Circuncidado no 8º dia, filho de Israel por nascimento, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja de Cristo, quanto à justiça demandada pelo legalismo irrepreensível. Entretanto, tudo que me servia de vantagem, considero por causa de Cristo desvantagem. Não apenas isso, considero todas as coisas inferiores em comparação ao valor supremo de conhecer a Jesus Cristo como meu Senhor. Por causa dele, abri mão de todas as coisas e as considero lixo, a fim de obter a Cristo e ser encontrado unido a Ele, desprovido de qualquer justiça pessoal baseada no legalismo, possuidor, porém, da justiça decorrente da fidelidade de Cristo, justiça proveniente de Deus com base na fé. Paulo era o cara, na visão humana e religiosa e intelectual. Paulo era o cara. Fariseu da lei. Fariseu eram os caras que zelavam por que a lei fosse obedecida. Se dissesse para dar meio passo, era meio passo. Obediente à lei de forma irrepreensível, mas de forma totalmente legalista, sem vida. Seria da mesma forma, no mesmo sistema em que nós vivemos por tanto tempo. E hoje, aqui tentamos viver de outra forma, de forma livre. Mas sabe o que nós temos visto? Que muitos não eram livres. Porque se não for imposto estar num culto, se não for imposto estar num estudo da palavra, se não for imposto estar em um tempo de adoração e oração, se não for imposto um jejum, se não for imposto uma consagração, não o fazem. Coisa que para o homem que recebeu Cristo como novidade de vida no seu espírito, de forma completa e real e verdadeira, jorraria do seu ventre de forma natural. Ele ansiaria por mais dessa palavra, ele ansiaria por mais dessa correção, porque ele anseia ser parecido a Cristo.
Ele anseia sim tirar dele tudo que foi construído pela terra, pelo reino humano. E assim nós vemos quantos ainda não são livres. Quantos ainda não entenderam. E quantos ainda precisam derribar as fortalezas. Assim como Paulo, ele disse: se é por qualificações humanas, eu sou o cara. Se é por qualificações da minha alma, eu sou o cara. Da minha mente, eu sou o cara. Do meu intelecto, eu sou o cara. De forma religiosa, eu sou o cara. Mas o que ele fala? Tudo isso que parecia ser uma vantagem para a minha alma, para a minha mente, para o meu intelecto, eu considero por causa de Cristo total desvantagem. O que ele está dizendo aqui? Que tudo que havia sido construído nele pela religião, da forma humana, era uma desvantagem diante de Cristo. E por que nós insistimos tanto em viver da forma construída pelo reino humano em nós? Porque nós resistimos tanto a derribar as fortalezas da nossa mente, da nossa alma, do nosso intelecto, das nossas emoções. Por quê? Ou nos entregamos ou não nos entregamos. Ou nos abrimos para uma novidade de vida em Cristo Jesus, para que sejamos um com Ele, ou não nos abrimos. E o nosso final, eu não posso garantir onde será. Eu não posso enganar você e dizer que se você não abandonar as formas humanas de vida, que se você não abandonar as fortalezas construídas pela forma humana de viver, pelo intelecto, pelas emoções, pela tua mente, pelos teus achismos, pelo teu orgulho, eu não posso dizer que naquele dia você estará diante do Senhor e Ele dirá: entre, meu amado, para o meu gozo eterno. Por isso que há muitos hoje dentro das igrejas que pensam estar indo para o céu, mas não estão. Que pensam estar caminhando sim para Cristo, mas não estão. Que pensam estar adorando a Cristo, mas não estão. Por falsos enganos. E a nossa alma confortavelmente se deita sobre eles e desfruta dos falsos enganos. Precisamos sim derribar as fortalezas. Como Paulo, considerando sim tudo lixo. Ah, mas como assim? Eu tenho tantos anos dentro da igreja, eu aprendi tantas coisas e foi bênção na minha vida, aleluia. Eu creio que tudo que o Senhor gerou sobre você, que todas as vezes que o Senhor manifestou o poder dele sobre você, e eu creio que você recebeu sim o Espírito Santo de Deus dentro de você. Mas nós precisamos avançar. Nós precisamos ir além. O chamado para esse tempo é: manifestem-se os filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, que não têm as suas vidas por preciosas demais, mas estão todos os dias dispostos a abrir mão dela, para que outros tenham vida. Os filhos de Deus que estão todos os dias sedentos por uma palavra de correção, para que sejam alinhados ao coração do Pai. E não aqueles que têm fugido da correção achando duro demais. Abra os olhos.
Lance fora tudo que é desvantagem diante de Cristo. Que nós sejamos sim meninos diante da presença do nosso Deus, dizendo: Senhor, sim, até aqui eu aprendi a viver pela alma, governado pela minha alma. Mas agora, Senhor, como uma criança recém-nascida, eu preciso sim aprender tudo de novo. Eu preciso aprender a andar para uma novidade de vida. Eu preciso sim entender o que é a vida em abundância que o Senhor diz na sua palavra. Sabe, quando nós entendemos e não deixamos barreira para que esse evangelho vivo penetre e ultrapasse a nossa mente e chegue ao nosso espírito, nós vamos ansiar por dar a nossa vida por Cristo. Nós vamos ansiar nos entregarmos como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Nós vamos ansiar sim para pagar o preço de vermos o reino de Deus estabelecido na terra e o nome de Deus glorificado, assim como foi glorificado através da vida de Cristo. Sem esperar glórias e honras. Hoje há falsos mestres que se reúnem com sacerdócios e eles tentam nos convencer de que nós precisamos resgatar um tempo em que os sacerdotes eram honrados. E que todo o teu recurso precisa vir ser depositado nos nossos pés. Para que o sacerdote tenha uma vida regalada. Porque afinal de contas ele é o sacerdote. Eu anseio pelo sacerdócio de Cristo. Que não usurpou ser igual a Deus, mas se fez o menor entre os homens, se fez maldito em uma cruz como um criminoso. É esse sacerdócio que eu almejo. É esse sacerdócio que eu quero. É lavar os pés daqueles que estão aqui para nosso cuidado. É servir de base. Esse é o Evangelho de Cristo, esse foi o modelo que Ele nos deixou. Continuando no capítulo 3, Paulo diz assim, do 10 em diante: sim, desisto de tudo, a fim de conhecê-lo. Até aqui Paulo achava ainda não ter conhecido Cristo na plenitude. Isso é conhecer o poder da sua ressurreição e de seus sofrimentos. À medida que sou conformado à sua morte, para que de alguma forma eu consiga alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meu Deus. Não que eu já tenha obtido ou que já tenha alcançado o alvo, não. Continuo a persegui-lo na esperança de apropriar-me do que Cristo Jesus alcançou para mim. Irmãos, eu de minha parte não considero que já o tenha alcançado, não. Mas uma coisa faço, esquecendo-me do que ficou para trás de mim e me esforçando para obter o que está à minha frente. Continuo à procura do objetivo para ganhar o prêmio oferecido pelo chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos os que são maduros devem continuar prestando atenção a isso. E se pensarem de modo diferente a respeito de algo, Deus também o revelará a vocês. Apenas que nossa conduta esteja no mesmo nível que já alcançamos. Irmãos, imitem-me e prestem atenção a quem vive de acordo com o padrão que lhes demonstramos. Pois muitos já lhes disse repetidas vezes e agora o digo novamente com lágrimas. Vivem como inimigos da cruz de Cristo. Eles foram destinados à destruição. Seu Deus é o umbigo. Orgulham-se do que deveriam se envergonhar
presta atenção nisso, porque pensam nas coisas do mundo. Nós, porém, somos cidadãos do céu, de onde esperamos o libertador, o Senhor Jesus, o Cristo. O que Paulo está dizendo aqui: eu desisto de tudo a fim de conhecê-lo na sua plenitude. Eu desisto de tudo a fim de conhecer até os seus sofrimentos. Que nessa noite nós deixemos o nosso orgulho de lado, toda a nossa altivez, toda a nossa reputação, todo o nosso intelecto, todo o entendimento humano. Que seja uma noite de libertação. Que seja uma noite de nós nos prostrarmos ao melhor lugar que nós podemos estar, aos pés do Senhor, e lançar diante dele todas as fortalezas construídas em nós, para que a partir daqui nós possamos viver novidade de vida, nós possamos verdadeiramente viver a vida de Cristo, nós possamos verdadeiramente ser filhos de Deus, nós possamos verdadeiramente entrar no reino, porque nós só entramos no reino quando nós entendemos o evangelho do reino. Muitos estiveram diante da cruz de Cristo. Esteve diante da cruz de Cristo um povo hostil, um povo que gritava: crucifica-o, crucifica-o. E até o final os seus corações permaneceram endurecidos. E para eles não fez diferença. Esteve diante da cruz de Cristo muitos soldados zombadores que zombavam, sem conhecimento nenhum, mas zombavam de Cristo. Cuspiam, xingavam, blasfemavam. Mas um deles, com um coração rendido, quebrantado, despojado dele mesmo, conseguiu ter a revelação do sobrenatural naquela hora e dizer: esse sim, ele era o Filho de Deus. Estava diante da cruz de Cristo muitos sacerdotes religiosos, homens conhecedores da lei, das escrituras, mas cheios de fortalezas de intelecto, cheios de fortalezas as suas mentes, que os fizeram cegos até o final, que não conseguiram se render nem diante da maior manifestação de amor já vista na terra, mas diante deles também estava o discípulo que ficou conhecido como discípulo do amor. O único discípulo que permaneceu aos pés da cruz de Cristo e contemplou a maior manifestação de amor de todas. E por isso é conhecido como discípulo do amor. E assim nós, o mesmo Cristo nos é apresentado, a mesma palavra nos é apresentada. 2 ladrões estavam ali com Cristo. Um cheio de fortalezas, de orgulho, mesmo estando naquela situação. E o outro quebrantado, humilde, conseguiu contemplar a verdade de Cristo. Nós hoje estamos aqui
diante do mesmo evangelho sendo anunciado. E porque nós vemos alguns correndo, avançando para o alvo, e alguns estagnados. Fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça. Que verdadeiramente essa seja uma noite de libertação. Seja uma noite de derribar as fortalezas. Ainda que de uma forma profética. Mas com a disposição do teu coração de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, que seja desconstruído em mim, Senhor, todas as fortalezas pelo teu poder. Eu lanço fora tudo que eu acho, tudo que eu penso que eu sei, sem entendimento, sem revelação, que não me fizeram avançar espiritualmente, que não fizeram me avançar, Senhor, para o alvo, para o cumprimento da missão para o qual eu nasci. Ou talvez você ainda nem saiba para o que você nasceu, qual o propósito do Senhor na sua vida. Assim como Deus colocou diante de Adão e Eva a árvore da vida, que era a árvore da dependência de Deus, era a árvore que eles viveriam por fé, simplesmente por confiar em Deus. E a árvore do conhecimento, e ele disse: vocês podem comer de todas as árvores, mas não coma dessa. E aquela árvore é a árvore da independência de Deus, a árvore do conhecimento. Você quer comer do fruto da árvore da vida, da dependência do Senhor, para que faça dessa palavra não mais a letra que mata, mas uma água viva, que quando penetra no teu espírito ela se torna viva e eficaz. Eu estou correndo, Senhor. Eu estou correndo, Senhor, para os teus pés. Que essa seja uma noite de cura. Eu estou correndo para ti. De libertação. Estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou Se há algo nas tuas emoções que você ainda não conseguiu deixar que o Espírito para ti. Eu estou buscando penetrasse, um lugar aos teus pés. e você não recebeu essa cura, receba nessa noite em nome de Jesus. Eu estou correndo. Agora, se de uma forma profética você deseja vir à frente, dobrar os teus joelhos, eu estou correndo, dizendo: Senhor, eu estou correndo aos teus pés, para que todas as fortalezas da minha alma sejam derribadas em nome de Jesus. Vem à frente. As fortalezas do orgulho, as fortalezas do eu acho, as fortalezas do intelecto,
Se você entende que para viver verdadeiramente o Evangelho do Reino, nós precisamos estar dispostos, sim, a reconhecer, para que o Senhor venha nos quebrantar. Pai, que em nome de Jesus todo orgulho caia por terra nessa noite. Toda fortaleza, Senhor. Nemasto yande castor emanava labastei andanai. Yerebasto yande castor emanava labasai andanai. Se você entende que você não tem brilhado nas trevas como um filho de Deus deveria ter brilhado, vem para frente. Se você entende que você não tem manifesto o reino, porque algo tem te pedido de avançar, venha para frente. Prepara os meus pés, eu quero correr. Rebasso yande caia, Yerebasso yande casso, remanava labasso yandanai.